A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e minhas amadas em Cristo. Amém. Voltei hoje com um debate espiritual excelente para nós. Uma coisa que chama atenção na Bíblia. São os 4 profetas maiores. Amém. O grande profeta maior se chama Isaías. Depois veio Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nós vamos dar uma meditada hoje sobre o chamado do profeta Ezequiel. Ezequiel, meus amados, foi um jovem que habitava na Babilônia. Ele estava no cativo babilônico, no grande desastre que nós tivemos, a qual fomos levados ao cativo pelos babilônicos novamente. Nabucodonosor ataca Israel. Aproximadamente o grande primeiro ataque foi no ano de 605. Ele ataca Israel. No segundo livro de Reis 24, nós vamos encontrar, do 24 ao 25, foram 3 ataques fulminantes que levou Israel 100% novamente a ser escravo, a ser exilado pelos babilônicos. Nós estávamos a cativa babilônica. No primeiro ataque, aconteceu que o rei Joaquim estava fora da presença de Deus. Depois de Salomão, depois da morte de Salomão, aproximadamente no ano de 911 a.C., Salomão morre. Depois que Salomão morreu, o filho de Davi, as coisas começaram a desandar. Ele colocou a sua administração para o rei, para o seu filho Roboão. Roboão já não teve mais o mesmo critério do seu pai, passando a adorar Deus alheio, fazendo as coisas que desagradavam aos olhos do Senhor. Então, devido ao pecado, a vivência, o fortalecimento de Israel foi decaindo. Certamente que Israel então divide em 2 reinos, ok? Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Norte foi sim levado para o Babilônia, mas o Reino do Sul foi levado a cativo pelos assirianos. É outra história, a qual surgiu lá os grandes samaritanos, que na verdade Samaria era uma cidade principal de Jerusalém, que foi dividida e foi levado ao cativo pelos assírios, e o Reino do Sul foi levado ao cativo pelos babilônicos. Então, aconteceu o primeiro ataque, que a Bíblia diz no livro de Reis 24, que já devastou muita coisa, já invadiu os palácios de Salomão, a nossa igreja real, o primeiro templo de Salomão, foram invadidos pelos babilônicos, levando a nossa riqueza, as taças de ouro, invadindo a nossa igreja, porque nós não tínhamos mais unção, nós não tínhamos mais contato com Deus. E quando nós perdemos o contato com Deus, sem dúvida também a gente vai perder a guerra. Isso é um grande critério para nós explicarmos a importância do livramento espiritual, para que a gente não possa ficar no ministério sofrendo a vida toda. Perdeu a vida espiritual, perdeu o contato com Deus, a gente não vence nada. Israel foi levando a decadência. Acontece então que 10 anos depois, aproximadamente no ano de 597, aconteceu outro ataque. E dessa vez foram, na verdade, aí, mais de 10 mil homens, ok? E nesses 10 mil homens estavam exatamente esse profeta Ezequiel, que vamos dar uma olhadinha nele, que era filho de Buzi. Ele é um rapaz já de igreja, o seu pai era sacerdote de Jerusalém. Então talvez lá em Jerusalém ele teria um sonho: quando eu crescer eu vou ser como o papai. Quando eu tiver com a maior idade, quando alcançar os 30 anos de idade, eu vou ser um sacerdote, porque teria essa lei em Israel. Teria que obedecer essa maior idade de 30 anos, que quem não tivesse 30 anos era menor de idade e não poderia exercer cargos sacerdotais. Então o sonho, de Ezequiel ficou parado. Aproximadamente, acredito, a segunda teologia, os estudos à parte, e esse garoto, quando foi levado a cativo com 10 mil homens, que diz no seu próprio versículo, foi levado a cativo e devastou Jerusalém. Fomos cativos babilônicos com a sua capital em Suzã, e os reis da Babilônia começaram a nos massacrar. E acontece então que aí está esse jovem Ezequiel. Um garoto com 16 anos foi levado a cativo. Grande possibilidade de seu pai Buzi e sua mãe ter morrido na guerra. E acredita então aqui que vou dar uma lidinha no capítulo 1 dele, para nós abrir nosso entendimento no profeta. Vamos ler depois a gente vai continuar explicando o que aconteceu
com esse profeta e qual foi a sua missão. Amém? Vamos dar uma lidinha no capítulo 1. Diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estava no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, e se abriu o céu, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor, filho de Buzi, sacerdote da casa dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali estava sobre ele a mão do Senhor. Olhei, eis que um vento tempestuoso que veio do norte, um grande nuvem de fogo, revolveu-se, resplendou ao redor dele. No meio disto, uma coisa de metal brilhante que saía do meio deles, do meio de fogo. Do meio dessas nuvens saía semelhante 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha semelhança do homem, cada um tinha 4 rostos, com também 4 asas, e as suas pernas eram direitas, planta cuja dos pés era como de bezerro, e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha as mãos de homens, e dos 4 lados, assim, todos os 4 tinham rostos de asas. Esses se uniam um ao outro, e não se viravam enquanto ia, cada um andava para a sua frente. A forma do seu rosto era como de homem. À direita, o 4 tinha o rosto do leão, e à esquerda o rosto do boi, e também o rosto de águia. Todos os 4 tinha 4 rostos. Amado, essa parte de Ezequiel capítulo 1, ela já é impactante. Primeiro, que eu mencionei atrás, era um garoto que teria perdido a esperança. Eu não sei o que ele estava, a Bíblia não relata o que ele estava exatamente fazendo no rio Quebar. Ou se ele estava orando, fazendo uma campanha de oração, orando separado da cidade. Acontece que quando a Bíblia não sabe se ele estava pescando, se ele estava refrescando a cabeça por ser escravo. Meu Deus, eu vou para o rio Quebar, vou dar uma sentada ali, vou pensar em Deus. Quem sabe ele não sentou ali e começou a pensar: meu Deus, o meu sonho era ser um sacerdote. Agora eu estou aqui escravo, o papai morreu, a esperança acabou, não temos um rei, não temos uma identidade própria, não possamos divulgar o nosso evangelho, o nosso Jesus de Israel na praça, que possamos morrer. Estamos escravizados diante dos babilônicos, que servem o Deus alheio de Balim, de Baal, os deuses do sol, Deus da lua, Deus de Amate, e nós não possamos fazer nada, porque temos que obedecer à lei da cidade. Quem sabe ele não falava isso com tristeza, porque não teriam mais saída. Mas de repente uma coisa aconteceu, que disse que no versículo 4 me chamou muita atenção, que diz assim: olhei, eis que veio um vento tempestuoso que vinha do norte, e um grande nuvem de fogo revolveu-se, resplendor ao redor dele, e do meio disso uma coisa de metal brilhando. Ou seja, olhei, eis que veio um vento impetuoso vindo do norte. Ou seja, isso significa que Deus veio consagrar Ezequiel. Meu Deus, o rapaz já tinha perdido a esperança. Diz que foi no 30º ano do cativo do rei Joaquim. Acredito que foi 30 anos de cativeiro já de Israel. Deus vai lá e consagra esse jovem como profeta. Onde já não ia, o que me chama a atenção é que não havia mais uma esperança de ser consagrado. Não havia mais esperança daquele rapaz ser um profeta. Ele teria perdido as esperanças, sem dúvida. Eu tenho certeza que ele não tinha mais esperança. Talvez ele se mantinha como um rapaz de Israel por conhecer a verdade e garantir a sua salvação caso morresse e se adoecesse como escravo, que não teria uma cobertura médica. Então acredito que ele manteve no seu coração. Mas vou dizer uma coisa: quando Deus tem um chamado com o profeta, o inferno, as cadeias celestiais, nada pode parar o ministério de um profeta. De alguma forma Deus vai fazer para que você alcance o seu ministério, para que você chegue ao ápice do seu ministério. Você não vai morrer assim, sem determinar, sem concretizar o sonho do seu ministério. Eu tenho certeza que você que está ouvindo essa palavra está sentindo isso, que Deus vai te pegar. Não importa se travou você com vidas financeiras,
Não importa se escravizaram você dizendo que você não sabe de nada, que você está no pecado, que você não tem jeito de crente. Não importa se lançaram você dentro do banco da igreja. Não importa se você até desviou por não aguentar tanta aprovação, tanta humilhação. Deus vai te pegar, meu filho, aonde você estiver. Vai ser no Rio Quebar, vai ser no Lago Sul, vai ser na Praia de Santos, vai ser dentro do elevador, vai ser dentro da sua casa, dentro do seu quarto, na própria rua. A hora que Deus determinar em pegar você como um profeta, Ele vai te transformar e te fazer um grande homem. O que me chamou a atenção é que olhei eis que veio um vento impetuoso que vem do norte. Quando vocês observar essas passagens que me chamam muita atenção, um vento impetuoso que vem do norte. Algumas partes bíblicas falam isso também, como Jeremias 1, lá no capítulo 11, no capítulo 12. Quando Jeremias foi chamado, também foi a mesma situação, não foi dentro do cativo, mas quando ele foi chamado, Jeremias possivelmente ficou em Jerusalém. Jeremias foi chamado, já o segundo profeta maior, Deus falou que consagraria ele, que ele não seria uma criança, que Deus escolheu do ventre da tua mão, da mãe dele, que colocaria as palavras na boca dele como um profeta, e Deus também chamou Jeremias numa forma de prosa. E Deus mostrou para Jeremias 1, no capítulo 11, 12, essa mesma situação, que Deus falou assim: Jeremias, o que tu está vindo? E Jeremias falou: Senhor, do norte, eu estou vendo uma panela voltada para o norte. No capítulo 12, olha só interessante isso, eu vejo, e Deus fala: veste bem, Jeremias, porque enviarei o mal sobre Jerusalém. Ou seja, Deus estava mostrando para Jeremias que o povo não teria mais contato com ele. O povo não queria buscar, o povo de Israel não queria mais buscar a Deus. No capítulo 1 de Jeremias, diz que o jumento conhece o seu dono, o boi o seu possuidor, mas Israel não tinha mais conhecimento de Deus. Por isso, Deus permitiu que o mal chegasse e mostrou para Jeremias que traria o mal sobre Jerusalém. Quando fala que vem do norte, é um mistério. Do norte simbolizava que era a habitação de Jerusalém, ok? Quando fala de norte, significava que o vento impetuoso vinha de Jerusalém. Meu Deus, isso sim, Jerusalém. Observa também que o Daniel, quando orava, ele orava voltado os seus olhos para Jerusalém, porque Jerusalém era o local de centralizar a fé em Deus. Ou seja, querendo ou não, o povo desviado ou não desviado, a terra santa, a terra consagrada dos judeus, dos israelitas, seria Jerusalém. Portanto, com esse vento impetuoso que vem do norte, quando fala norte é bênção. Aqui está vendo uma bênção, que seria o vento impetuoso. O Espírito Santo veio do norte, soprando para consagrar Ezequiel como profeta. Só que também do norte vinha a maldição, como está em Jerusalém. Ou pode ser bênção, ou pode ser maldição. Mas quando falar norte, na Bíblia pode ter certeza que simbolizava o local, onde estava centralizado no mapa Jerusalém. Mas voltando aqui, veio um vento impetuoso e consagrou esse jovem como profeta que já tinha acabado a esperança. Aí diz também que apareceu os anjos. Esses anjos tinham seu rosto, os seus pés, como de dizer, luzente como ouro. E eram 4 anjos que havia ali quando desceu. Para mim, a consagração mais impactante, mais bonita da Bíblia foi essa. O céu abriu no Rio Quebar. O céu desceu, os anjos desceram para consagrar Ezequiel. Ele olhou para o alto, seria hoje um ET, seria uma coisa extraordinária. Se tivesse jornal para lançar naquele tempo, lançar nos jornais da cidade, o povo ia se assustar com aquilo, que foi uma coisa extraterrestre. Aparecer 4 ser viventes, e que esses 4 ser viventes com 4 asas cobriam o seu rosto, e eles não abaixavam na terra, eles ficavam voando no alto, um ao lado do outro, tudo organizadamente, e tinha suas asas que cobriam os seus rostos, e diz que o seu rosto havia 4 faces. Na frente era um rosto de um leão, de um homem, desculpa, era o rosto de um homem. Do lado direito era o rosto de um leão, do lado esquerdo um rosto de uma águia, e atrás um rosto de um boi. E eu fiquei até imaginando que eu tenho certeza que dentro da teologia alguma coisa há de mistério sobre essas 4 faces. Acredito eu que essa face da frente que mostrava que era um homem, ou seja, Deus desceu para Ezequiel dizendo, primeiramente: olha o meu rosto, eu sou a sua imagem, eu sou a sua semelhança, e você quem criou fui eu, quem criou o homem sou eu faço da terra o que eu quero, eu deixo ser cativado, eu tiro do cativo, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Eu vim para você, o rosto de um homem, simbolizando que amava muito de todos os animais,
animais que Deus ama mais somos nós, que somos racionais e somos sua imagem. Portanto, à frente daquele anjo era de um homem. Do lado direito havia o leão. O leão, eu comecei a meditar sobre o leão. O que é leão? Leão simboliza autoridade. Deus impôs autoridade sobre Ezequiel. Leão quer dizer o leão da tribo de Judá. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o potência, o leão, a força, o unigênito, o onipotente, o leão. A autoridade estava do lado esquerdo. Do outro lado havia a face de um boi. Eu comecei a olhar boi e comecei a buscar essas interpretações da minha parte. Claro, ninguém nunca falou isso. Cada Deus revela de diversas formas. Essa é a minha visão que eu tive. Do lado esquerdo era o do boi. Então eu acreditava que seria as riquezas. Onde fala de boi na Bíblia? Boi fala. O boi na Bíblia, sabe onde está? Está lá nos gados de Abraão. Gênesis 12, Gênesis 12, versículo 1, melhor dizendo. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, ide para onde eu te mostrarei, e ali te abençoar-te-ei, e eu te formarei uma grande nação. Então Abraão saiu da terra dos caldeus em direção a essa terra que Deus teria direcionado, para onde eu te mostrarei. Então ainda não tinha certeza, mas Deus foi direcionando esse rapaz. Mas onde ele chegou, no Egito, onde estava perigoso ele ficar, ele se tornou rei do gado, simboliza riqueza. Você foi chamado para ser um grande homem. Deus vai te abençoar muito financeiramente também. Deus não vai deixar um profeta passar fome. Deus não vai deixar um profeta passar necessidade. Deus vai te honrar como profeta. E riqueza virá até você. Amém? Então tudo. Aí tinha um rosto de uma águia. A águia dentro não sei se você observou, quem já estudou biologia, entre os pássaros, a águia simboliza visão. Então essa consagração foi tremenda, foi visão, ou seja, Deus vai dar visão para você, Deus vai dar visão para o teu ministério, Deus vai dar visão para a tua vida espiritual, você vai ter sabedoria, você vai fazer algo que às vezes você nem imagina. Tem vezes que eu penso algo, que eu até converso com a minha esposa, poxa, eu não consigo entender que às vezes eu penso coisa que eu nem imagino, que é acima de uma inteligência. Isso é sabedoria, você vai ter visão de águia, Deus vai te mostrar o que você vai ter que fazer, Deus vai te mostrar como você vai zelar o seu ministério e te mostrar quando você tem que entregar uma profecia verdadeiramente. Você será um profeta honrado, com visão de águia. Portanto, tudo simboliza uma coisa. E diz também que havia 4 rodas, né? Nas proximidades desse ser vivente, havia 4 rodas. Uma girava e cada dessas 4 rodas era 2 pares, que dentro dela uma girava para um lado e girava para o outro, sentido anti-horário. E dentro dessas 4 rodas havia olhos em todas as partes dela. Ali simbolizava também que os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando bem. Deus sabe o seu gemido, Deus sabe a sua necessidade, Deus sabe onde você pode colocar os seus pés, Deus sabe onde você pode resistir a essa provação, Deus sabe quando você vai ser rico, quando você vai ser pobre. Os olhos de Deus estão em todo lugar, Deus sabe quem são os seus inimigos, Deus sabe quem tocou em você, Deus sabe quem vai tocar em você, e Deus prepara tudo, o castigo de quem vai tocar em você, e prepara o seu livramento. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando o bem e o mal, não está escrito? Então, portanto, essa é a consagração forte desse rapaz, que me chamou muito a atenção. Claro que ele foi para o rei Sedequias, Godolias, e profetizando, fazendo com que Israel tornasse. O objetivo desses profetas não era basicamente como o nosso, claro, evangelizou para os israelitas. Deus de Israel desiste, vão buscar Deus, vão tentar levantar os templos de Salomão. O objetivo desse profeta era esse, era fazer com que o povo retornasse às veredas, à justiça de Deus. Sim, sem dúvida. Mas não foi só isso. Esses profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, foram profetas que debateram com os reis, foram profetas que foram impor diante do rei o retorno do conserto. O rei teria que mudar as leis da cidade. Jeremias escreveu essa carta para o rei mudar as leis da cidade, e ele não conseguiu levar essas cartas, que a ira dos reis era muito grande contra ele, e foi lançado dentro da lama, foi aprisionado. Ele escreveu para Buzia, então ele tinha um rapaz que levava essas cartas para ele,
para os reis, porque não era exatamente uma evangelização, era para mudar as leis. Deus queria que a convivência da cidade mudasse, que os deuses alheios saíssem, que o povo fosse fiel com os viúvos, com as viúvas, não roubasse os pobres, teria que mudar. Era uma coisa um pouco mais política, esses profetas teriam que trabalhar. Por isso que Jeremias fala que ele não sabia falar. Ele não diz, Senhor, eu não sei falar, e eu sou uma criança, que Jeremias, não é Ezequiel, lá atrás Jeremias também foi o profeta na mesma meada, o mesmo objetivo, fazer com que Israel voltasse. E ele por isso falou para Deus que não sabia falar. Mas espera aí, ele não falou para Deus que não sabia pregar, porque Jeremias também era jovem de mocidade, era um garoto que nasceu em Anatote, uma cidade basicamente 100 quilômetros de Jerusalém, muito próximo. Ele foi consagrado na sua própria casa. No então foi perseguido pelos seus próprios parentes, Jeremias 2 fala. E ele foi enviado então para Jerusalém para iniciar o ministério e enfrentar os reis de frente também, como Ezequiel, fazer com que mudasse a lei da cidade. Portanto, ele foi um profeta muito perseguido e, sem dúvida, foi o profeta messiânico. E Isaías foi o profeta que mais profetizou a vinda de Cristo. São 7 tópicos fortes sobre a vinda de Cristo. Isaías 7, Isaías 9, diversas partes. Isaías 53, que levou sobre si as vossas dores, falava sempre sobre a vinda de Cristo. Isaías 7,14, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, o seu nome será Emanuel. Dentro da guerra do Ifra e Inframita, sempre os assirianos, dentro de batalha espiritual, ele profetizou a vinda do próprio Cristo. Então foram homens poderosos, com muita confiança, não só de evangelizar, mas impor prosa diante dos reis. Isso foi a dificuldade desses profetas. Por isso eles foram perseguidos para matar. Isaías, a segunda teologia, ele foi, parece que o rei Manassés arrastou no cavalo, acabou com o corpo dele, todos morreram pelo ministério, enfrentar o rei de frente, fazer com que as pessoas voltassem a Deus. Se prepara. Essa é a tua missão, de fazer com que as pessoas voltem a Deus nos dias de hoje. Israel está desviado também. Nós temos uma grande massa que precisa ser ganha, uma grande massa que precisa retornar, uma grande massa que precisa ser consertado. E Deus vai te levantar como esse profeta do dia de hoje. Amém? Receba essa palavra e que essas promessas de Deus na tua vida, esses exemplos dos 4 profetas, a gente venha tomar, porque é muito bom você, profeta, ler esses 4 livros. É livro de guerra. Tanto Isaías, Jeremias, Ezequiel, que nós estamos debatendo no primeiro capítulo também, que estava no cativo. Amém? Todos eles tiveram essas grandes lutas. Daniel também. Daniel, na verdade, uma coisa tão interessante que observe que os 4 dos profetas maiores têm uma sequência. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Dentro do cano, quer dizer, ordem bíblica, quem teria que estar na frente não seria Ezequiel, seria Daniel, porque Daniel foi levado cativo primeiro do que Ezequiel. Daniel foi levado cativo do primeiro ataque, no ano de 606, ok? Portanto, dentro do cano espiritual, dentro da sequência bíblica, Daniel teria que estar na frente, mas Deus sabe o que faz. Se a sequência bíblica está dessa forma, que Deus sabe que essa história teria que ser assim, para nós entendermos melhor. Mas dentro da história, quem chegou no cativo primeiro foi Daniel. E Daniel, na verdade, Daniel teve uma chance maiores, que no primeiro ataque, o rei Belsazar da Babilônia falou assim, faz o seguinte, vai lá, você vai atacar esse povo, você vai tomar a riqueza desse povo, mas vê se naquele meio daquele povo lá tem 4 homens de boa sabedoria. Separa esses homens para mim. É como se ele tivesse ganhado uma bolsa de estudo para ir para a capital da Babilônia, que era Suzano, no palácio do rei Belsazar. Ele teria estudo, todas as línguas, ele ia estudar tudo, ia ser pessoa sábia, ele foi considerado como sábio, então, portanto, vamos dizer que ele teve menos prova. Uma bolsa escolar, vamos dizer assim, no dia de hoje, né? Tanto ele como Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram os 4 sábios que foram levados a cativo no primeiro ataque, que foram servir o rei no palácio. Aí Daniel, claro, com a visão de Israel, do povo de Deus, que estudou em escola sacerdote, com Amós, com os profetas anteriores, ele sabia que não podia adorar a Deus algum, e Daniel começa a comer legumes no palácio de Suzano, para não se contaminar
com as regorias do rei, e assim fez, e Deus usou esse jovem, e ficou 70 anos na corte, ajudando o rei, foi um dos grandes ministros do rei, até chegar a Dário. Na verdade, Daniel foi o profeta que conseguiu alcançar, na verdade, até o ataque dos medos e os persas, que tirou, na verdade, Israel do cativo. Amém? Então tudo isso, não vamos prolongar muito não, mas lê muito sobre esses profetas. Você que é profeta, precisa ler sobre o profeta, para nós entendermos como que age o profeta, que é dor, é árduo, é bênção, é prosperidade, é prova, é perseguição. Tudo isso nós temos que estar preparado para nós não pararmos de ser profeta nas últimas horas. Fique com Deus e que essa palavra venha penetrar no coração de vocês.